Márcio estará pregando a palavra do nosso Deus. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, damos graças, Pai Santo, a Ti nesta noite, meu Senhor, por estarmos aqui em Tua presença, Pai, em Tua casa. Que o Senhor venha, Deus, está abençoando cada uma de nossas vidas, Pai. Jesus Cristo fala-se ao coração de Tua igreja e apresenta a vida do pastor Márcio. Que o Senhor enche ele de poder e autoridade nesta noite, Pai. Que o Senhor venha estar usando, Deus, os lábios dele nesta noite, Pai, para estar falando para a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, manifesta a Tua glória sobre a vida dele, tudo pensa da cabeça nesta hora. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja Santa Cruz de Cristo, amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o versículo 16. Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o versículo Glória a Deus, 16. aleluia. Todos acharam? Amém. Lucas capítulo 7. Assim diz a palavra. Aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Até aqui. A Bíblia, pode sentar, irmãos. A Bíblia nos fala aqui que Jesus, ele estava com uma grande multidão. E Jesus estava entrando ali dentro daquela cidade chamada Naim. E quando Jesus vai entrando dentro daquela cidade, o que o Senhor Jesus se depara? Uma mulher também, que estava ali também com uma grande multidão. A gente vê que Jesus, ele traz o que é esperança, ele traz a vida, ele carrega com ele a paz. Então, este momento que Jesus estava ali com os seus discípulos é um momento de alegria, porque ele estava entrando ali para fazer a cura, para trazer renovo, para trazer a paz. Mas veja que também existia ali um grupo de pessoas que estava ali em luto, enlutada. Esta mulher estava enlutada, estava triste, porque ela tinha perdido o seu único filho. Porque ela já não tinha mais o seu esposo. Porque ela também já tinha perdido o seu esposo. E agora também ela perde o seu filho. A Bíblia fazia acontecer que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. Então, tinha muita gente com Jesus. Os discípulos estavam com Jesus. E o Jesus ali com alegria. E a Bíblia diz que quando chegou perto da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, com ela ia uma grande multidão. Então veja também aqui, que esta mulher também era bem amada. A cidade estava com aquela mulher. Esta mulher também tinha uma grande multidão que também estava acompanhando ela. Mas ela estava ali com o coração cortado, com o coração triste. Mas a multidão também estava acompanhando esta mulher. Mas veja que a multidão estava indo com aquela mulher para enterrar
aquele jovem, enterrar aquela pessoa que tinha morrido. Entenda uma coisa aqui, que quando Jesus ele entra, ele muda a história. Quando Jesus te encontra, a história vai mudar. Quando Jesus encontra esta mulher, a história dela vai mudar. Então ela não sabia que um dia ela poderia abraçar aquela criança, abraçar aquele jovem, porque ela estava indo enterrar aquele jovem. Então a esperança dela acabou quando o filho morreu. Mas veja que Jesus, ele vai dar esperança àquela mulher, e aquele jovem que estava morto, ele vai reviver, porque a Bíblia diz que quando Jesus fala assim, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão, e disse-lhe, não chores. Então, este momento agora, Jesus ele vai dizer assim àquela mulher, Jesus tenta consolar aquela mulher, mulher, não chores. Então Jesus agora ele vai ajudar aquela mulher. Jesus vai dizer assim, não chores. E quantas pessoas às vezes têm que chorar? E quantas pessoas às vezes estão tristes? E quantas vezes as pessoas estão magoadas, que é algo que aconteceu, algo que perdeu. Mas Jesus, quando ele entra no ambiente, ele muda a história. Dentro daquela cidade havia luto, havia morte. Mas Jesus entra dentro daquele ambiente e trazendo a vida. Trazendo a vida. Jesus traz à existência aquilo que não existe mais. Então aquilo que já não existia, morreu, mas Jesus agora faz aquele jovem ressuscitar. Aí a Bíblia diz que quando chegou, tocou o caixão. Entenda uma coisa, para os judeus tocar um caixão, ele não poderia tocar o caixão, porque ele ficava imundo, teria que passar pela purificação. Mas Jesus, ele não importou com isso. Tem que passar pela purificação, porque Jesus é santo. E a Bíblia diz que Jesus ele tocou o caixão. E quando Jesus toca o caixão, a vida vai nascer. Aquilo que tinha ido embora vai voltar novamente. E a Bíblia diz que Jesus ele tocou o caixão, né? O que levavam pararam. Então, ou seja, quem estava levando o caixão pararam, porque Jesus ele tocou o caixão. E aquelas pessoas que estavam carregando o caixão, naquele momento eles pararam. A Bíblia diz aqui, pararam. E o Senhor vai dizer, jovem, a ti digo, levanta-te. E a Bíblia diz que Jesus ele vai ordenar somente uma palavra, jovem, te digo, levanta. Então ele havia adormecido, ele estava morto ali, ele vai voltar à vida novamente. Porque Jesus vai dizer assim, jovem, te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que o defunto assentou-se e começou a falar. Ou seja, Jesus ele dá uma ordem para a morte. Naquele ambiente ali estava reinando a morte, estava reinando o luto. Mas quando Jesus entra, o ambiente tem que mudar. A Bíblia diz que Jó no capítulo 41, 22, diante dele até a tristeza pula de alegria. Então a gente sabe que não há tristeza aonde Jesus está. Não há luta onde Jesus está, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele muda a história, Ele transforma a história. Jesus, com certeza, aquela mulher, ela é uma cristã. Por que eu creio que ela é uma mulher de Deus? Porque Jesus, Ele faz a cura. Ele traz aquele jovem de volta. Porque se não fosse uma pessoa que talvez não fosse de Deus, talvez Jesus não poderia fazer nada. Mas com certeza aquele jovem ali servia a Deus. Com certeza ali aquela mulher temia a Deus. Porque para Jesus ver ao sofrimento dela. E ela não pediu nada para Jesus. Simplesmente Jesus estava entrando naquela cidade. E simplesmente Jesus vê ali, Jesus se moveu de compaixão, ele teve misericórdia daquela mulher. E quando Jesus tem misericórdia daquela mulher, Jesus vai dizer, mulher, não chores. A gente não vê aqui aquela mulher falando algo para Jesus,
mas com certeza no seu coração talvez movia ali o amor de Deus, movia ali algo que a gente não, a Bíblia não nos relata, a história não relata, mas com certeza aquela mulher clamou o Senhor, porque ela não tinha mais alguém para sustentar ela, alguém para dar alegria a ela, porque o seu esposo já havia falecido, e agora ela pede também agora um jovem que poderia ajudar ela, e já não tem mais ajuda de ninguém, e ela ia ficar desamparada. Quem poderia sustentar ela? E ela pensa assim: acabou tudo que eu tinha, eu construí, eu perdi, e agora o que será da minha vida? Então ela começa a pensar, e com certeza está falando com Deus: Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? O meu esposo agora já se foi, agora eu também perco o meu único filho que eu tenho, agora ele foi embora. O que será da minha vida? E a Bíblia diz que Jesus, quando vê aquela mulher, se moveu de compaixão. Jesus teve misericórdia daquela mulher, e Jesus disse: mulher, não chores. E Jesus toca no caixão, Jesus vai dizer assim: jovem, te digo, levanta. Eu não sei qual é o processo que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, talvez no seu casamento, talvez na sua saúde, talvez na sua vida amorosa, na vida financeira, talvez pode ser com os seus filhos, mas eu digo para você: tenha esperança. Aleluia. Acredita, assim como Deus, ela não pediu nada, mas talvez o coração dela estava: Deus, por que isso está acontecendo? Mas Deus, Ele age por misericórdia, Ele faz, porque Ele é Deus. Aí a Bíblia diz assim: e o defunto assentou e começou a falar. Entenda uma coisa, ele saiu do caixão, foi dado para sua mãe, e o que acontece? Ele vai se sentar e vai começar a falar. Então, Jesus, ele entra ali com o povo, com os discípulos, em alegria, mas também estava saindo ali daquela cidade um luto, um filho único levado pela sua mãe e pelo povo ali para ser enterrado. Talvez para aquela mãe, talvez poderia ser a última vez, último adeus. Mas quando Jesus encontrou aquela mulher, algo mudou, algo extraordinário aconteceu. E a Bíblia diz que todos apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, Deus, ele visita, Deus, ele restaura, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus, ele ressuscitou da mesma forma que Deus trouxe aquele jovem que estava morto à vida. Você também pode receber algo de Deus, assim como essa mulher recebeu, assim como esse jovem também recebeu. Quando ele morreu, ele não estava vendo o que estava acontecendo, mas Deus estava movendo as mãos, Deus estava trabalhando ali. Naquele momento que ele é ressuscitado dos mortos, ele viu o poder de Deus naquele momento. Eu creio que ele acreditou no milagre. Eu creio que a partir daquele momento ali foi um seguidor de Jesus. Aquela mulher, a fé dela aumentou mais ainda. Se ela tinha uma fé, a fé dela aumentou mais. Por quê? Porque ela creu, ela acreditou. Porque ela estava vendo um filho morto, e Jesus, simplesmente uma palavra, ele trouxe aquela criança à vida. Trouxe aquela criança restaurada. Porque ela ia para enterrar aquela criança, aquele jovem. E aquele jovem no meio da estrada, né, quase chegando ali no cemitério, algo aconteceu. Na porta ali, na entrada da cidade, Jesus encontra aquela mulher, uma grande multidão. Uma multidão triste, uma multidão que estava chorando, porque a gente sabe que quando o velório está saindo, para se enterrar é muito choro. É uma dor, é um sofrimento, porque a pessoa não vai ver mais aquela pessoa. Então, para aquela mulher,
estava doendo, estava machucando. Mas ela vai com o filho dentro do caixão, mas o filho volta sem o caixão. O filho volta agora a trabalhar, a cuidar da casa, a cuidar da sua mãe. Porque naquele momento, Deus ele não desamparou ela. Deus não desamparou aquela mulher. E agora o próprio Deus deu o consolo a ela novamente. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. A Bíblia diz que pode uma mulher se esquecer do seu filho que cria, que não se compadeça dele ou dela. Assim diz o Senhor: eis que eu não esquecerei de ti, eis que eu te tenho gravado você na palma de minhas mãos. Ou seja, naquele momento, talvez aquela mulher achava que Deus talvez tinha desamparado, talvez Deus tinha se esquecido dela, mas Deus vai dizer assim: eu não esqueci, eu não esqueci de você, porque eu tenho te gravado você na palma de minhas mãos. Ou seja, a Bíblia diz que ele fala assim: eu amo os que me amam, os que me servem e me buscam, me acharão. Riquezas e honra estão comigo, riquezas e honra duráveis, riquezas e honra duradouras. Então, quando a gente fala que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, a gente sabe que a noite é muito difícil. Quando a gente está passando, em claro, sem dormir, a noite parece eterna, parece que não vai chegar, parece que o dia não vai chegar. Então a gente sabe que o dia está se aproximando, mas por causa das lutas, por causa da dor, aquilo parece que vai nos maltratando, vai nos machucando, mas a gente vai vendo, a gente vai passando, vai rompendo, até chegar o dia. Então você não pode desistir. Há uma promessa em sua vida, há uma promessa na vida daquelas pessoas que o amam e o temem. Esta mulher, com certeza, ela não sabia que ali, na saída, naquela entrada daquela cidade, ela ia ter uma grande surpresa. E Jesus estava em missão, e aconteceu ali, naquela entrada daquela cidade, Jesus encontra aquela mulher. Uma mulher lutada, já tinha perdido o seu esposo, agora estava perdendo o seu filho. Então, neste momento, Jesus fez algo extraordinário. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, nós sabemos que só Jesus, Ele nos consola, só Jesus, Ele nos alimenta, só Jesus nos fortalece. Porque a Bíblia diz que, ora, a fé é firme fundamento das coisas que se vê e prova as coisas que não se vê. Ou seja, então a fé, ela nos dá força para vencer, a fé nos dá força para ganhar, a fé nos dá força para perder, a fé nos dá força para a gente prosperar e para vencer. Da mesma forma que nós temos fé, nós sabemos que nós vamos ganhar e às vezes nós vamos perder. Então, através da fé, nós vencemos os males, e a fé também, até no momento de dor, ela nos fortalece. A fé nos fortalece, a fé nos coloca de pé. Por isso que Jó vai dizer assim: nu eu saí e nu eu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó vai dizer assim, a seguinte palavra também, que receberemos somente bens de Deus e não receberemos mal. Nós sabemos que neste mundo nós ganhamos, nós perdemos e nós choramos. Porque isso é o que Eclesiastes capítulo 3 fala, que há um tempo, debaixo do sol para cada propósito. Ou seja, há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de espalhar pedra, há um tempo de amar, há um tempo de odiar, há um tempo de espalhar pedra, há um tempo também de recolher as pedras, há um tempo também de matar. Então nós sabemos que nós passamos bons momentos e tem hora que vamos passar momentos ruins, mas nós vamos vencer. Jesus vai nos ensinar: filhinhos, tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também pode vencer.
Então, se o próprio Jesus, ele passou por luta, passou por aflições, passou por guerras e ele venceu. Então, a vida do cristão, ela é um momento vai ter um momento de lazer, um momento de amor, um momento também de tristeza, um momento de rir. Então Jesus nos ensina, né? Alegrai-vos com que se alegram, chorais com os que choram. Então vai para esse momento que nós vamos estar alegres, vamos alegrar com que as pessoas estão nos alegrando, e nós vamos chorar também com que as pessoas estão chorando. Então nós sabemos que há um momento ruim, mas há um momento bem favorável em nosso favor. A Bíblia nos manda dizer, né, se está alegres, cante em louvores. O que o cristão está fazendo quando está alegre? Cante em louvores. Se está doente, chama os presbíteros da igreja, ungindo com óleo. Se tiver cometido pecado, né, confessa os pecados uns aos outros. A oração da fé salvará o doente. Então nós sabemos que se nós estamos alegres, vamos cantar louvores. Se nós estamos alegres, vamos cantar louvores. Se nós estamos doentes, né, vamos orar. E a oração da fé salvará o doente. Então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus, daqueles que são obedientes à palavra do Senhor. Por mais que você vê como aquela mulher estava ali, para ela não tinha uma saída. Não tinha saída. Mas para Deus ele abre a saída. Deus ele remove as pedras. Deus ele tira as dificuldades. Ele te dá alegria. Então aquela mulher entra ali agora, achando que estava levando seu filho para enterrar. Mas Jesus, ele manda o seu filho de volta para casa, são e salvo e vivo. Aquela mãe que talvez deu o último abraço no seu filho, agora abraçou ele por muitos e muitos dias. Sabe por quê? Porque a oração da fé, ela tem muitos em seus efeitos. A oração da fé, ela tem a capacidade de mover a mão de Deus em nosso favor. Quando você ora, você está movendo as mãos de Deus em seu favor. O que Deus faz? Deus envia anjos. Deus envia anjos em seu favor. Para quê? Para que ele venha te guardar, venha te livrar dos males. Então, a todo momento, nós devemos orar. A todo momento nós devemos falar com Deus, para que o Senhor venha nos guardar. A Bíblia diz que os anjos do Senhor não estão acampados ao redor daqueles que não amam o tempo. Então, irmãos, então quando aquela multidão vê aquela mulher ali, enlutada, que já tinha perdido seu esposo, agora perde agora seu filho, o que o povo faz? Vamos ajudar ela. Ela não está sozinha. É assim, irmãos. A Bíblia diz que quando Pedro foi preso, a igreja, o que estava fazendo quando Pedro estava preso? A igreja estava orando. A igreja estava orando pela vida de Pedro. E Pedro estava fazendo o quê? Dormindo, com suas mãos amarradas, pés acorrentados, e a igreja orando, ou seja, aleluia. É assim, irmãos. E quando Pedro está dormindo, a Bíblia diz que foi um anjo dentro da prisão, solta aquelas algemas, que estava amarrando ali as correntes, estava travado nas mãos, nos pés, e as portas foram abertas. É assim que Deus faz, irmãos. Deus abre portas que para o homem é impossível. Deus abre as portas que o homem colocaram com cadeado para salvar. Quatro paredes não seguram o homem de Deus. Correntes e cadeado, quando Deus quer operar, não segura. E foram abertas as prisões, e o anjo pegou Pedro e saiu. Sabe por quê? Tirou ele da prisão. Porque Pedro estava quase indo à morte. Mas Jesus salvou a vida de Pedro. Jesus salvou a vida de Pedro, porque sabia que se ele continuasse ali, ele ia morrer. Mas Jesus salvou ele.
E Pedro bate aonde estava ali reunido vários amigos ali, cristão, um amigo, uma jovem chamado Rod. Ela escuta Pedro bater na porta, ela vai atender, mas quando vê que é Pedro, ela fecha a porta. E alguém vai dizer assim, ela vai dizer, Pedro está lá fora. E muitos não vão acreditar porque Pedro estava preso. Mas ela diz, é Pedro. Irmãos, Deus, Ele arranca as cadeias, arranca você da cadeia, arranca você dos vícios, da prostituição, arranca você do câncer, da depressão, da ansiedade, porque Ele, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus Ele faz. Deus não quer dúvida no seu coração. Deus não age pela dúvida, por ressentimento, mas Deus age pela força e a vontade da pessoa, de acreditar que tudo é possível. Deus Ele pode levantar o caído. Aquele jovem estava o que, irmão? Caído. Ele não poderia ver nada, não estava vendo nada acontecer. Mas quando ele viu Jesus, ele viu o milagre. Aquele jovem estava dentro do caixão morto, ele não estava vendo, mas Jesus estava vendo ele. E quando ele disse, jovem, te digo, levanta, ele levantou. Então, quando Deus quer operar, não existe nada impossível que Deus não possa fazer, porque Ele é o dono do ouro e dono da prata. Então, tem momento que às vezes a gente vai fazer como Ana. Às vezes não vai mover, só vai ver os lábios se movendo, chorando com o Espírito. Mas tem momento na nossa vida, a gente tem que ser como Bartimeu, que muitas vezes tem pessoas que vão querer te calar. Tem muitas vezes as pessoas vão querer te calar, mas quando vai dizer assim, Jesus está passando ali. E quando ele vê que Jesus está passando ali, vai dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém da multidão, e ele vai insistir, gritando. E alguém vai dizer assim, não importune o mestre. Quantas são as pessoas que querem te parar na sua caminhada de ir para a igreja, querem te parar de você, talvez dizimar, de ser dizimista, ir para a igreja, talvez quarta-feira ou quinta-feira, um dia de reuniões, mas você, talvez o frio vai tentar te parar, as dores vão tentar te parar, talvez o desânimo, talvez um resfriado, uma doença vai tentar te parar. Mas você não tem que olhar para os problemas, você tem que olhar para Cristo. Você tem que olhar para Jesus. E quando você faz isso, Deus vai ver a sua persistência. Deus quer que você seja persistente. A Bíblia nos fala que pedir, dá-se-vos-á, bater a porta, vai se abrir, tudo que pede crendo, recebereis, já recebereis. Por quê? Você está orando com persistência. A gente tem que acreditar, irmão. Se eu mesmo não acreditar em mim, nem o próprio Deus pode acreditar em mim. Então você mesmo tem que acreditar em você para Deus fazer na sua vida. Deus faz na sua vida pela sua fé. Muitas vezes Jesus dizia assim, vá, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te salvou. E era Jesus está fazendo um milagre. Mas por que Jesus vá? Vá, a tua fé te salvou. Porque ele estava crendo. Ele estava acreditando no impossível. No impossível poder tornar possível. Agora, se você duvidar, a Bíblia diz também como as ondas do mar, vai e volta, vai e volta. Então a gente tem que obedecer e saber que Jesus, Ele é fiel. Claro que os discípulos um dia, Jesus estava, veja que aconteceu na Bíblia. Jesus nos ensina pela palavra que o cristão deve orar, como ele estava orando. Jesus, ele tinha um momento, irmãos, de falar com o Pai. Quando Jesus nos levava, quem Jesus mais levava para o monte? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus não estava com Pedro, Tiago e João, Jesus estava sozinho. Mas muitas vezes, Jesus estava com Pedro, Tiago e João. Vai chegar um momento que Jesus, ele ordena os discípulos que jejuam. Mas só que os discípulos, nessa prática de jejuar, eles eram incrédulos. Entenda uma coisa. Nessa parte de jejuar, os discípulos eram incrédulos, não acreditavam nessa prática. Vai chegar um momento que os discípulos vão deparar com um jovem endemoniado, surdo e mudo. A Bíblia diz que
esse demônio jogava esse menino no fogo, jogava na água, se fazia cortar com pedras. Pensa, irmãos, o diabo deu uma surra nos discípulos. Eles suaram, molharam o corpo, mas não mandaram o demônio embora, por causa da incredulidade do jejum. Eles levaram uma surra e ficaram com uma vergonha tremenda. Eles não sabiam o que estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo com eles. Então aquele de pai de família vai dizer assim, até o pai de família era incrédulo, mas ele queria ver a cura do seu filho, porque o diabo está quase matando aquele jovem. E Jesus, aquele pai de família, vai até Jesus. Entenda uma coisa, aquele pai de família vai até Jesus. Olha, eu levei o meu filho até os seus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio, porque o demônio joga ele no fogo, joga ele na água, se corta com pedra, eles são de boa. Mas o Senhor Jesus perdoa a incredulidade. Jesus, quando olha, Jesus fica revoltado. Jesus fala assim: ó geração má e incrédula, até quando vocês vão fazer sofrer? Jesus fala isso, irmãos, porque naquele momento não era um momento de alegria, era um momento de tristeza. Jesus diz: ó geração má e incrédula, até quando vocês vão fazer sofrer? E Jesus vai dizer assim: me traga o menino. Naquela hora, o menino começou a babar, começou a se retorcer. E Jesus expulsa aquele demônio. Entenda uma coisa: o demônio está com tanta violência daquele jovem, que aquele jovem caiu morto. E as pessoas acham que está morto. Mas Jesus pega pela mão e retorna novamente ao estado natural, vivo e são. Entenda uma coisa: quando a pessoa é incrédulo numa parte, o demônio trabalha naquela parte e tenta envergonhar a pessoa naquilo que ela não crê. Os discípulos, o diabo envergonhou os discípulos porque eles não criam no Jesus, não acreditavam. E Jesus, os discípulos diziam assim: Senhor, por que não podemos nós expulsar? Por que nós não podemos nós libertar? E Jesus vai dizer: esta casa de demônios não sai através de oração e higiene. Tem casta de demônios, talvez está na sua saúde, está na sua vida amorosa, está na sua vida financeira, está em maldições feitas lá no antepassado. Talvez seu pai fez um pacto de sangue, ou comprou propriedade de pacto de sangue. Talvez ali foi derramado sangue para pegar a propriedade, ou derramou algo, ou vendeu algo e fez pacto com o diabo. Ou seja, então tem castas de demônio que acompanham a pessoa de geração após geração. Mas a gente deve orar para quebrar as maldições que vêm dos nossos pais. A pessoa diz assim: mas isso pode acontecer. Se seu pai ou sua mãe tem um problema de saúde, certamente que a genética do seu filho vai acompanhar. Se seu pai é careca, certamente o filho também vai ser, por causa da genética. Se algum da família tem um problema de câncer lá atrás, algum da família vai ter. Se alguém tem problema de trombose ou de varizes, algum dos seus filhos vão ter, por causa da genética. Alguém vai dizer: isso não é verdade. Não. Por isso que a gente tem que orar e já repreender todas as maldições hereditárias que acompanham geração após geração. Orar para que as maldições sejam quebradas. Claro que a partir do momento que você aceita Jesus, as maldições é quebrada, mas é o que você tem que entregar, orar para Deus já quebrar as maldições, porque talvez você é cristão, mas seu filho vai ser. Talvez o filho seu não vai ser. Talvez não você, aquela maldição é quebrada, mas passa para aquela geração que também pertence a você. Então, todo o tempo, as nossas vestes têm que ser limpas. Porque tudo que nós vamos fazer gera uma consequência. A gente sabe que quando os reis faziam um mal, às vezes Deus não permitia que o mal talvez caísse sobre aquele rei, mas Deus permitiu que o mal caísse sobre os seus descendentes, por causa da desobediência à palavra de Deus. Veja que Davi, quando pecou, que caiu a maldições. Davi teve oração, jejum, mas aonde a espada ficou? Sobre toda a descendência de Davi. Quando
quando Naamã foi livre, e quando esqueci o nome daquele servo, esqueci o nome do servo dele, que mentiu para Eliseu, a lepra pegou nele e também em todas as suas descendências, Geazi. Então entendo que a maldição não ficou somente em Geazi, mas em toda a sua casa. Então quando a gente fala, Deus, eu te entrego, a minha vida e todas as maldições que vem dos meus antepassados, tudo te entrego, tuas mãos sejam quebradas e que a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como diz José, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei com quem que Deus está falando aqui nesta noite, mas aonde reinou o pecado, hoje, onde reinava o pecado, hoje sobreabundou a graça do Senhor. Então entregue os seus caminhos, Senhor, e tudo será feito. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em vosso tempo vos exalte. O diabo, vosso adversário, ele anda ao redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. O qual resistir firme na fé, assim também passaram os nossos antepassados. Nós sabemos que todos os nossos antepassados passaram pelas mesmas aflições. Paulo, Jesus, os discípulos, todos passaram por uma grande luta e prova. Mas por Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Você é mais que vencedor. Mais que você tem lutas, problemas, dificuldades. Eu estava falando com Deus, para encerrar aqui, vou só falar a última coisa aqui. Jesus nos fala a seguinte palavra assim: amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja e entregou por ela. Eu não entendia muito bem, não. Mas quando você casa, você tem um relacionamento com Deus, e você tem uma família, você vai entender a seguinte palavra. Jesus, ele disse: amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por que se entregar? Jesus, a igreja estava dando flores para Jesus? Jesus estava sendo amado? Não, Jesus estava sendo perseguido. Jesus, os discípulos negaram Jesus quantas vezes? Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Jesus, porém, amou ele. Judas Iscariote, Jesus estava lavando os pés de Judas Iscariote, e Jesus já sabia que Judas Iscariote ia trair. Até Pedro, os seus discípulos, dizia assim: olha, Senhor Jesus, nós todos vamos morrer contigo. E Jesus vai dizer assim: Pedro, esta noite Satanás pediu para que você se andar, mas eu roguei ao Pai e orei ao Pai por você. Veja que quando Jesus morreu, todos eles abandonaram. Todos eles abandonaram. Não significa que o seu casamento é 100% não. Não significa que você, às vezes, não vai ter guerra no seu casamento, você não vai ter guerra na sua vida com seus filhos, não. Isso significa que você está amando, mas você está sofrendo. Você está amando a sua casa, a sua família, mas você está sofrendo. Significa que você vai ter uma família 100%, sem uma nota 100, não. Jesus está dizendo assim: você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Se entregou, irmão, se entregou mesmo. E às vezes você está passando guerra, ou seja, com o esposo, ou com a esposa, ou com os filhos. Há guerra, irmãos. E se você não se manter de pé, você é destruído dentro do seu próprio lar, não é do lado de fora, é dentro do seu próprio lar. Aonde você mais descansa? É no seu lar. Aonde você trabalha o dia todo, aonde que você quer descansar, quer dormir, quer ter paz? É dentro do seu lar. Ou seja, se dentro do seu lar, se você não tem paz, você vai descansar onde? Então Jesus está dizendo: amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Significa que há lutas, há problemas, há dificuldade, mas você vai vencer em nome de Jesus. Eu não tenho como eu dizer que a minha esposa vai comer jiló e às vezes ela não gosta de jiló. Então, talvez não tem como obrigar ela a fazer, querer comer jiló. Ela não vai comer. Porque ela tem um pensamento, eu tenho um pensamento. Ela tem um gosto, eu tenho outro gosto. Então, quando os dois estão na mesma fé, aí sim
aí é bênção. Mas quando um não está na mesma fé que o outro, irmãos, tem guerras, tem lutas. Mas você vence a luta orando. Você vence a luta vigiando, jejuando, orando pelos seus filhos, mesmo sabendo que eles não estão no caminho do Senhor, mas você não quer perder eles para Satanás. Você não quer perder a sua casa para Satanás. Talvez seu esposo, talvez virou a cabeça, talvez sua esposa virou a cabeça, mas você está dizendo assim: Senhor, eu não aceito perder minha família, eu não aceito perder minha casa. E você está orando, e todas as coisas cooperam para o bem. Quem não vem pelo amor, vai pela dor. Ou mais cedo ou mais tarde, Deus vai quebrar. Ou seja ele, ou seja ela. Ou mais cedo ou mais tarde, Deus vai quebrar. Então entregue tudo nas mãos do Senhor, e Ele tudo fará em sua vida. Amém? Amém. Passamos para os testemunhos. Amém, igreja? Se nós paramos de esta oração final. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Deus, manifestar a Tua glória, Deus, sobre cada vida, o Teu poder, Deus. Pois cada uma dessas palavras, Pai, a qual o Senhor usou Teu Filho nesta noite, Senhor, para estar falando, Deus, para a Tua igreja, Pai, que venha permanecer, Senhor Deus, nos corações, que alcance lugar, Deus, que alcance morada, Deus, e que os frutos, Pai, venha ser notório, Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus de milagre e que opera, Deus, através, Senhor, da fé daquele que crê em Ti, Jesus amado. Por isso eu peço ao Senhor nessa noite, Pai, noite essa que é uma noite de libertação, Deus, em Tua casa, Senhor. Todo tipo, Pai, de enfermidade, Deus, todo tipo de canseira, Pai, todo tipo, ó Deus, de cansaço físico, ó Deus, mental, Deus, espiritual, Pai, que o Senhor venha estar retirando do Teu povo. Que o Senhor venha estar pondo as Tuas mãos em poder, graça e misericórdia, Pai. E manifestando, Deus, a Tua glória, Pai. Dá ordem, Jesus, aos Teus anjos, Pai, para agir, Deus, em prol do Teu povo, Pai, de cada vida, Senhor. Porque o Senhor conhece bem, ó Deus, as lutas, conhece as pelejas, Pai, conhece também as aflições, Jesus Cristo. E o Senhor é o único a qual pode socorrer, Deus. O Senhor é o único a qual pode valer, Senhor, nos momentos difíceis, Pai. Assim como o Senhor fez, ó Pai, Jesus, que na vida daquela viúva, Senhor, que aos olhos, ó Pai, natural, estava tudo terminado, tudo teria acabado. E o Senhor chegou ali, Jesus Cristo, e manifestou o Teu poder. O Senhor trouxe a alegria de volta, Pai. O Senhor que conhece os corações, Pai. O Senhor que tem visto, Deus, as dores, Pai, as amarguras, Jesus amado. Nessa noite, Deus, entra com a Tua providência, Pai. Entra, Deus, com o Teu agir, ó Deus, com o Teu operar, Deus, e que haja, Senhor, milagres, Pai. Que haja curas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta a Tua glória. Leva o Teu povo em paz, em segurança, Jesus Cristo. Guia pelos caminhos, Pai. Segura pelas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão e consolação do Santo Espírito esteja com todos nós, e todo aquele que crê diz amém. Amém. Tudo eu posso naquele que fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Palmas para Jesus.